Boa tarde. Hoje, dia 18 de junho, vamos dar continuidade à nossa programação do NPJ da UFPA. E hoje, como toda quinta-feira, nós vamos falar sobre um tema geral. Não vamos falar de aspectos jurídicos. Vamos falar hoje sobre meditação, cuidado e responsabilidade com o querido amigo e irmão Paulinho Clautal. Uma tarde bem leve para a gente já se reenergizar, se preparar para continuar na nossa luta diária de combate à pandemia, de hábitos diferentes, de isolamento social, apesar de que algumas pessoas já começaram a sair. Hoje, por exemplo, eu passei a manhã inteira no escritório, já dei uma saidinha, já convivi com meus colaboradores, já dei um ar diferente, mas sempre de máscara, álcool em gel, afastados, enfim. Essa é a nova vida que nós vamos ter por um bom tempo. Olá, Rafael, Roberta, Hugo, Brendinha, acho que é a Brendinha que foi minha aluna que está aqui. Um beijo em vocês, sejam bem-vindos. O professor Dr. Paulo Clautal vai já entrar aqui conosco e nós vamos dar início à nossa tarde da programação do NPJ. Lembrando que... Beijão, Rafa! Lembrando que a programação do NPJ começou agora em junho, onde nós temos atividades terça, quarta e quinta. Terça-feira é sempre uma live às 16 horas, uma live jurídica. Na quarta-feira a gente tem um curso online. Ontem quem ministrou o curso foi o professor João Daniel, que trabalhou com a questão do direito ambiental, tendo em vista que nós estamos em comemoração ao mês do meio ambiente, que é o mês de junho. E na quinta-feira, as lives são sempre de assuntos gerais, não são assuntos jurídicos. A primeira semana foi uma live sobre exercícios físicos durante quem já teve a pandemia, e também exercícios para quem está fazendo home office. Todas essas lives estão gravadas aí no nosso IGTV e também estão no nosso canal do YouTube. O NPJ agora tem um canal do YouTube. E na semana passada... a nossa live foi com a professora Gilce, que é psicóloga. Então, nós falamos sobre essa questão da saúde mental, essa questão da cobrança, enfim. Outra live também que não é jurídica. E hoje a gente vai falar sobre a meditação, o cuidado e a responsabilidade. E eu já recebi aqui uma sugestão da professora Krishna, que ela gostaria de tratar com a gente sobre a questão da aromaterapia. Olha que bacana. Então, se preparem que nas próximas lives de quinta-feira nós vamos estar com a professora Krishna falando sobre a aromaterapia, que é uma outra atividade super diferente, super leve, enfim, maravilhosa. Semana que vem a gente já está confirmado. Terça-feira nós vamos ter live com a professora Luana Tomás. Vamos falar de aspecto da questão do direito das mulheres. Na quarta-feira nós vamos ter um super curso online com a professora Valena Jacó e os seus orientandos do programa do doutorado. Paulinho já entrou, vamos só esperar ele chegar aqui para a gente começar. Oi. Oi, Lu, desculpa, me atrapalhei. Como sempre, eu me Tranquilo. atrapalhei aqui. No... Tem que virar a tela. Peraí, eu tô desde 5 para as 4 tentando me arrumar aqui, mas tá de boa. Não tem problema, porque eu começo, aí eu dou os informes, igual igreja, sabe? Eu tenho que passar as notícias, as informações. Aí eu já tô avisando para eles qual é a nossa programação da semana que vem, porque foi assim, Paulinho. A gente assumiu a nova gestão lá da UFPA agora dia 4 de maio. E aí, em maio, a gente ficou pensando no que é que a gente podia fazer para os alunos da UFPA, porque a gente está com as atividades suspensas presenciais desde março, e a gente não pode ter aulas online fixas, porque a maioria dos nossos alunos não tem acesso à internet, entendeu? Só que, por outro lado, a gente precisava dar um suporte para os nossos alunos, não apenas no aspecto de capacitação, mas no aspecto também emocional,
é questão de cesta básica, questão de trabalhar depressão, ansiedade, enfim. E aí a gente fez o quê? A gente está com algumas campanhas solidárias e a gente criou essas atividades online aqui. A gente criou NPJ até agora, Instagram, Facebook, Twitter, canal do YouTube, tudo que tem digital. Porque você assistir aula todo dia é uma carga muito alta de internet que tem que consumir. Mas assistir uma live, um curso online de vez em quando, alguns ainda conseguem, entendeu? Uhum. Então, no NPJ, toda terça-feira tem uma live jurídica de 60 minutos. Na quarta-feira tem um curso online no Google Meets, eles fazem inscrição, recebem certificado, tudo legal. E na quinta-feira as lives são sempre de assuntos gerais, para a gente não falar de direito. Aí na primeira eu sou semana... geral, legal. Gostei. Assuntos gerais. Aí na primeira quinta-feira foi a Roberta Pina, que ela é fisioterapeuta, ela ensinou exercícios para quem já teve Covid, que tem alguns exercícios respiratórios, exercícios para quem está em home office. Ela fez exercícios aqui na live, foi super legal ensinando para a gente. Semana passada foi a professora de psicologia, que trabalhou um pouquinho a questão da ansiedade, da saúde mental. E hoje é você que está trabalhando, vai trabalhar com a gente a questão da meditação. Aí, quando a professora Krishna viu a tua divulgação, ela disse, Luciana, eu também sou especialista em aromaterapia. Eu queria fazer uma live também. Já estou fechando com ela. A próxima live vai ser com a professora Krishna de aromaterapia, que também é um outro super tema, né? E uma coisa leve, uma coisa mais para a gente respirar mesmo e dar uma relaxada do também só ficar falando de direito, né? E aí, os alunos estão acompanhando, enfim, estão começando a seguir as redes sociais, porque é tudo novidade. Tem 3 semanas que tudo isso foi criado. Até então, a gente não tinha nada. Então, dados meus informes para o que acha, a gente quer te ouvir. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por disponibilizar aí tua hora do dia para nos passar essas informações. Estamos super curiosos para te ouvir. É contigo, Paulinho. Tá, joia. Boa tarde aos alunos que estão aqui. Deixa eu só desligar aqui. Tá. Já que vocês estão aqui e que o espírito, vocês disseram que fizeram uma prática, né, já com a fisioterapeuta, eu queria fazer de um jeito diferente, então. Em vez, eu fiz um roteiro, vê se vocês acham sentido, Lu. Eu fiz um roteiro falando sobre meditação, religião, para dar um contexto, e a minha ideia era, ao final dessa contextualização, fazer uma prática de meditação. Porque eu achei que está meio sem sentido a gente só falar, né? Dar uma aula teórica, né, sobre Sim. meditação sem meditar. Sim. Então, eu quero pedir um voto de confiança para quem está na live, para ver se vocês topam. Se estão aqui é porque, geralmente, quando meditação acontece o seguinte, muita gente fala, eu queria tanto meditar, mas para a pessoa tomar iniciativa e realmente tentar, e depois que tenta, até gosta, mas para manter a regularidade, esse é o maior desafio. Então, eu queria pedir um voto de confiança para quem está aqui, para a gente fazer uma prática junto. Sem qualquer explicação prévia. Eu só queria que vocês mergulhassem comigo e depois a gente conversa. Tá? Eu vou inverter. Em vez de eu explicar, a gente vai fazer. Então, a gente vai conversar depois. Eu quero fazer umas explicações depois, mas com vocês, com todo mundo já no mesmo plano. Todo mundo já pelo menos uma vez na vida, que pelo menos vai ser agora, já meditou. Então, essa é a minha ideia. Tá? Não vai passar de 20 minutos. E não se preocupem. Eu vou conduzir e a brincadeira é que vocês se desarmem e sigam a condução. Tá? Eu só quero dar 2, 3 breves esclarecimentos e falar da questão da postura, antes da gente começar. A primeira coisa é uma questão assim, de transparência com quem está participando. Na prática que eu vou oferecer, e da forma como eu vou conduzir agora, eu não tenho nenhuma intenção de fazer proselitismo religioso. Depois eu quero conversar com vocês sobre essa questão, está lá no nosso item, né? De meditação e religião. Eu não estou fazendo defesa de nenhum ponto de vista religioso. Apesar de, desde logo, eu dizer que cada um que praticar pode tratar a meditação como uma técnica a serviço da sua própria convicção religiosa. Tá? Então, eu não quero... Eu vou ensinar uma técnica.
A técnica, eu não estou fazendo pregação, e quem quiser meditar pode associar essa técnica à sua própria convicção, ou sei lá, à sua não convicção. Só para deixar bem claro, uma questão de respeito, porque tem uma correlação importante que eu quero discutir com vocês depois, ou mais explicar para vocês sobre meditação e religião. Tá. O segundo ponto é que hoje tem todo um debate, um discurso forte sobre os benefícios da meditação a partir de estudos laicos, justamente, estudos científicos para a medicina aplicada sobre os efeitos de bem-estar, os efeitos benéficos da prática da meditação. Então, muita gente hoje que sabe que eu medito, eu vejo isso, ele vai falar, o médico mandou, fulano está ansioso, está dizendo que tem que meditar. Então, se antes era muito evidente essa ligação com a religião, agora está cada vez mais evidente também, o que é muito curioso, a ligação com a medicina e com a ciência. Sim. Eu só quero também alertar vocês que não é uma panaceia, não é uma pílula mágica. Tá? Eu não vou fazer também a pregação, não vou ser aquela pessoa que vai ficar dizendo, medita que tu vai melhorar. Tal. Por isso que eu quero propor a experiência para cada um tirar suas conclusões. E aí depois a gente conversa um pouquinho sobre as várias dimensões. Tá? Olha quem está aqui, a Maria Elisa. Cadê ela? Aqui embaixo. Beijo, Maria Elisa. Olha, beijo, Maria Elisa, aqui é a turma da UFPA. Olha lá. Paulinho foi nosso professor, fomos da mesma sala. Muito bacana. Beijo. Elisa, vamos meditar, então. Tá. E, bom, então é bem rapidinho isso. Aí, terceira coisa, já entrando na prática mesmo. Só uma orientação geral. Vocês suponham que todos estejam sentados numa cadeira. A ideia é que fique com a coluna ereta, tá? Sentados nos isquios, nos dois ossinhos da bacia, como se eu fincasse os isquios. Na yoga, os isquios são os ossinhos, eles são chamados de nossos pés quando nós estamos sentados. Então, como se eu fincasse aqueles dois ossinhos da bacia, tá? E a partir deles eu vou fazendo a coluna crescer, me alinhando. Abro os ombros, queixo paralelo ao chão. Uma postura que não é arrogante, mas também não é encolhida. É uma postura do momento que você vai dar para você e que você está ali se preparando para esse encontro consigo mesmo de uma forma digna, tá? Simples assim, mas a coluna ereta. E a coluna ereta, ela é importante porque ela facilita melhor a percepção da respiração. Então, além desse significado simbólico da coluna ereta, nas tradições religiosas dizem que a coluna ereta é uma ponte entre o terreno e o divino. Mas, do ponto de vista médico, olha lá, os dois lados, o científico, ela é legal anatomicamente porque ela permite que eu perceba melhor a minha respiração e à medida que eu percebo melhor a minha respiração, eu vou ajustando a minha postura. Então, tem um diálogo. Tá? A meditação pode me ajudar a ser um benefício colateral a ficar com uma postura melhor. Aquela coisa, a gente tende a fazer muito isso. A gente tende hoje a forçar muito atrás aqui na cervical. O computador, celular, do computador. Então, eu dou uma... Tá? Então, tem um exercício muito concreto de atenção à postura. Né? Nada metafísico desse ponto de vista. Eu vou ficar 10, 15 minutos com a postura correta. Então, a ideia é que vocês procurem ficar quietos. Não é exatamente imóvel, porque vocês estão respirando. O corpo está numa posição ativa, porque ele tem que sustentar, a musculatura tem que sustentar a minha coluna, certo? Então, vocês não estão exatamente imóveis, mas vocês estão numa postura com intenção de quietude. Pode acontecer um chamado obstáculo à meditação, que é da vontade de coçar. Aí eu estou aqui, a gente não percebe, mas a gente passa o dia inteiro assim. É verdade. Então, a coceira, eu quero propor uma brincadeira para vocês. Vocês não vão coçar, vocês vão observar a coceira. Porque tem um significado aqui. A coceira é uma reação automática nossa a um desconforto, a um dissabor da vida. Né? A gente já reage no automático quando ou a gente reclama, ou a gente reage agressivamente, ou a gente se vitimiza. A gente nem pensa e já reage. Então, a coceira vai ser uma metáfora disso. Então, a gente não, em vez da gente reagir automaticamente, a gente vai observar a coceira. A coceira, porque eu estou falando isso porque quando a gente demora mais tempo, pode causar uma dor na coluna, se a gente está sentado no chão, nos joelhos. Com a dor, a gente tem que ser mais cauteloso.
Tá. Eu diria, se fosse dor, eu diria, não se movam, primeiro observem a dor e depois, se for preciso, ajustem a postura. Vamos ter muita prudência com a dor. Não vou dizer para ninguém ficar sustentando. Se doer demais por algum motivo de cada um, vocês podem se apoiar na cadeira, não tem problema nenhum. A ideia é que não use o encosto da cadeira. Fique com a coluna ereta sem apoiar. Mas se gerar algum desconforto extremo, não é tortura, vocês encostam. Mas a ideia é eu ficar com a coluna ereta e perceber a minha respiração. Ok? Ok. A mente tende a fugir das instruções que a gente mesmo dá para ela. A coceira é uma forma da mente se distrair. Então, para fechar, é uma espécie de um alerta. Muita gente que não meditou ainda já ouviu falar de zerar a mente. Eu não consigo meditar, eu sou tão ansioso, eu sou tão ansiosa, e eu não consigo zerar a minha mente. Ninguém zera a mente, nem o Dalai Lama, gente. A mente serve para pensar. O que a gente consegue é perceber melhor os padrões mentais que nos conduzem, que geram ansiedade, que é a preocupação com o futuro. Sabe aquela ideia de que amanhã eu tenho uma reunião, amanhã eu tenho uma aula, amanhã eu tenho uma prova, amanhã eu vou encontrar com tal pessoa que eu não gosto tanto, que é meio chato, eu já fico aqui num blá, blá, blá mental e a situação nem rolou ainda. Então isso me gera... E aí eu caio, eu começo a resmungar hoje que amanhã eu vou encontrar com a pessoa. Ou então, uma mais legal, eu estou na praia, no domingão, lá, tomando uma cerveja, domingo, 10 horas da manhã, de repente eu lembro que amanhã eu tenho que trabalhar e tem aula. Aí pof, acabou meu domingo, porque eu estou lá com a cerveja, com os amigos, com a família. Aí eu, putz, tem aula, tem trabalho. Aí eu fico, vai e vem no meu dia, não fico lá curtindo, Não onde eu aproveita deveria o curtir. momento, né? Aí no dia seguinte, eu chego no trabalho e fico com uma puta de uma saudade do domingo que eu não curti, porque eu estava com medo de chegar no trabalho. Então, eu nem trabalho direito e nem me divirto direito. Essa é uma característica nossa. Todos nós somos meio assim. A gente é ansioso, a gente quer dar conta, a gente já quer resolver. Então, a gente projeta muito e isso gera ansiedade. E ou então a gente fica remoendo coisas do passado. Ai, que balerma que eu sou, não curti o domingão e agora estou aqui. Então, esse remoer, essa ruminação gera depressão, porque eu fico estagnado, ou a projeção para frente gera ansiedade, porque eu fico tenso com o que vai acontecer. Então, o exercício da meditação, por isso que eu falei da coceira, ele é simplesmente, vamos partir do pressuposto, agora realmente que eu parar de falar, que eu fazer o que eu prometi, ele é simplesmente um exercício de atenção e concentração. É como se a gente treinasse o nosso, aspas, músculo de atenção e de concentração. Sabe assim, quando a gente é criança, que o professor fala, menino, presta atenção na aula. Mas o que é prestar atenção? Como é que eu faço para prestar atenção? A gente vai simplesmente treinar isso. E aí a gente vai ter 3 parâmetros que são chamados de âncora. Por que âncora? Porque ele me traz de volta ao momento presente. Eu vou dizer assim, as 3 âncoras são o som, o corpo e a respiração. Eu vou orientar vocês a observarem essas 3 âncoras. Eu só posso ouvir o som do momento, eu não posso ouvir o som do ontem nem o som do amanhã. Eu só posso perceber as sensações do meu corpo aqui e agora. E eu só posso perceber a minha respiração aqui e agora. E onde quer que eu esteja, a minha respiração estará comigo. Então, a respiração é, por excelência, a âncora da meditação. E aí o exercício é que eu simplesmente procure observar esse fluxo. Vou dar o exemplo da respiração. Aí eu falo assim para vocês, gente, vamos prestar atenção na respiração, inspira, ar que entra, expira, ar que sai. Aí vocês, legal, estou meditando, olha, inspirou, expirou, e de repente, poxa, mas depois será que eu tomo um sorvete de tapioca ou de açaí? Porque eu tenho que fazer, não sei o que. Quando a gente... E às vezes não é nenhuma hiperpreocupação. A cabeça fica rodando aqui e ela desgruda da nossa intenção. Tá? Então pode ser um problema. Se eu tiver com um problema, é natural que eu me preocupe com ele. Então eu vou tentar ganhar um espaço para lidar melhor com o problema. Mas vocês vão ver que mesmo que não seja um problema, a gente vai pensar muita bobeira. Então, o que vai acontecer? Eu vou propor a âncora, vocês vão começar a colocar toda a intenção e a atenção de vocês na âncora e, de vez em quando, muitas vezes, ao longo da prática, vocês vão perceber que a cabeça vai sair.
Eu estou aqui. E aí, quando vocês perceberem isso, vocês não estão errados. Vocês estão certos, porque vocês sacaram que se desligaram do presente, e aí vocês, gentilmente, sem brigar, eu me distraio. Não, é isso mesmo. A nossa cabeça é assim, vocês estão sacando isso. Os chineses chamam isso de mente de macaco, que em vez de ficar num lugar só, ela fica de galho em galho. Então a gente vai trazer de volta a mente ao momento presente através das âncoras. Tudo bem? Essa é só a geral. Vamos para a prática. Bora. Eu vou dar 3 toques no nosso gongo tibetano. Olha que lindo. Vou mostrar o som para vocês. Ele é muito legal, esse som. Tá? A gente vai começar com 3 toques. Começo, meio e fim. Vida, nascimento e morte desse momento. E vai acabar com os 3 toques. Ok? Procurem. O gongo ajuda numa passagem da minha atenção. Procurem seguir o som do gongo. E o terceiro toque, procurem, na posição, ver se vocês conseguem perceber quando acaba o som do gongo. Se é possível perceber o momento exato em que acaba o som do gongo. E uma última observação. Por recomendação, eu acho que pela qualidade da concentração, talvez o ideal seja, para quem está começando, fazer de olhos fechados. Se alguém não se sentir confortável de olhos fechados, eu vou fechar até enquanto eu oriento vocês, tá? Só para fazer um exemplo. Se alguém não se sentir confortável, baixe o olhar e fixe num ponto a 45 graus. A ideia é que eu diminua o espectro de possíveis distrações para mim. Então, eu fecho os olhos ou fixo num ponto a 45 graus. Falei demais, disse que não ia falar, mas falei demais. Mas foi bom, porque tu dá esses esclarecimentos para a gente começar. Só para começar. Tem muita coisa para falar, mas eu queria... Agora a gente está pronto para mergulhar na experiência. Tá bom. Aí, peço voto de confiança, mergulhem de coração aberto, sem medo. Não vou hipnotizar ninguém, vai dar tudo certo. 3 para começar. Se ficarem confortáveis, fechem os olhos e prestem atenção no som do gongo. Vejam se vocês identificam um finzinho quando acaba o som do gongo. É o primeiro exercício de atenção. Lá vai. Aproveitando esse impulso de atenção inicial do som do gongo, procurem entrar em contato com os sons do ambiente onde cada um de vocês está. Imagino que na casa, talvez no trabalho, mas procurem entrar em contato com os sons do ambiente. Vocês não precisam identificar a origem dos sons, vocês não precisam atrelar nenhuma narrativa. É entrar em contato com a experiência física. Imaginem como um bebê. O bebê, ele nem sabe o que é escutar, o que é ouvir, mas ele está inserido, mergulhado num universo sonoro, sons de todo tipo, a voz das pessoas, no momento até a minha própria voz, e vão chegando, e ele experiencia isso do ponto de vista físico, contato do nosso corpo, especialmente através do aparelho auditivo, com o meio ambiente. O que vocês percebem? Como está o espaço sonoro nessa quinta-feira, 16 e tanto da tarde, aí no local onde vocês estão? Até agora eu estava falando, vocês estavam ouvindo, e a gente não estava atento a esse ambiente sonoro. Deem um segundinho para observar, para entrar em contato com o som
como manifestação física. Observem que, por mais ruidoso que seja o ambiente, há um pano de fundo de silêncio. É sob esse pano de fundo que os sons se projetam. Se não houver o silêncio, isso é até um princípio da música, não há o som. Esse pano de fundo de silêncio é a própria consciência, a nossa consciência. E sob esse pano de fundo, tal como sobre um céu, os sons passam, como nuvens, como corpos celestes, alguns mais lentos, alguns mais rápidos. E a gente simplesmente observa a passagem dos sons no aqui e no agora. E aí, gente, talvez já com certo ganho de quietude, quem sabe um certo ganho de atenção, a gente passa para a nossa segunda âncora, o corpo. Observem como é para vocês, quais as sensações, não a imagem mental do corpo, não aquele corpo conceito da escola, cabeça, tronco, membros, mas as sensações, tal como vocês estavam abertos às sensações do som, observem as sensações do corpo aqui e agora. Como é para vocês essa postura? Sempre que possível, dê uma checadinha na coluna. Não tem problema fazer suaves movimentos para ajustar. A gente passa muito tempo preso nas nossas elucubrações mentais e esquece do corpo. Observe, de um modo geral, como estão as sensações do corpo aqui e agora. E vamos fazer um breve escaneamento do corpo, partindo dos pés. Que sensações vocês percebem nos pés de vocês? Vocês percebem os pés de vocês? Eu insisto, não é a imagem dos pés, não é o conceito de pés, mas as sensações. Quente, frio, secura, umidade, tensão, relaxamento. Vocês sentem o contato dos pés com o chão, com o tapete ou com a perna, enfim, dependendo de como vocês estiverem sentados. Soltem a atenção de vocês às sensações dos pés. E aí vamos subindo pelo corpo, passando pelos tornozelos, como se a nossa consciência fosse investigando cada parte do corpo. Canelas e panturrilhas, os joelhos, articulações bastante castigadas no nosso dia a dia. Há conforto, desconforto, neutralidade nesta parte do corpo, nos joelhos. Se alguma parte do corpo especialmente chamar a atenção de vocês durante o nosso percurso, vocês podem observar, como se fossem cientistas, voltando o olhar para aquela sensação, pelo tempo que vocês acharem necessário. Depois voltam a nos acompanhar.
Se no meio do caminho sentirem uma coceira em alguma parte, vocês observam o que é a coceira. Um formigamento, uma queimação, como se vocês nunca tivessem sentido. A gente vai simplesmente observar, sem reagir de imediato. A gente sobe pelas coxas, musculatura da parte frontal, sentindo o tônus da musculatura das coxas. Damos a volta para a parte posterior e vamos subindo com relação ao corpo em direção ao contato das coxas com os quadris. E a gente chega na região glútea, sente nessa posição sentado, né? A sustentação do corpo, o apoio do corpo sobre a musculatura da região glútea. Observa os iscos, os dois ossinhos da bacia, um pouco como se eles pressionassem a musculatura do bumbum, fincados sobre o assento. Sinto esses ossos da bacia, sinto a região lombar, que eu vou alinhando a minha postura, partindo dos iscos, passando para a região lombar. E aí a gente vai subindo pela coluna, pela musculatura, pelas vértebras, um pouco como se fosse uma checagem, uma massagem virtual. Subo da lombar para o meio das costas, chegamos ao espaço entre as escápulas, e a gente vai abrindo aqui das escápulas em direção aos ombros, um pouco como se a gente realmente abrisse, como se estivesse abrindo uma asa, aproveitando para alinhar a postura. Dos ombros a gente vai fechando em direção ao pescoço, subindo devagar pelo pescoço, coluna cervical, também bastante castigada em tempos de computador, de celular. Vou subindo pela nuca, como se tivesse um fiozinho no alto da nuca, projetando a minha coluna para cima. A gente vai crescendo, ganhando espaço, mantendo a coluna ereta. A gente inspira agora um pouco mais profundamente, sentindo a musculatura torácica se expandir. O ar entra no nosso corpo, na respiração, porque a musculatura torácica se expande. Não é que o ar entre e aí o tórax se expande, é justamente o contrário. Ele se expande para que o ar possa entrar. E ele volta um pouco no movimento de sanfona, um certo elástico. Quando a gente expira, a musculatura torácica volta a se comprimir e expele o ar. Então eu inspiro crescendo. Podem respirar um pouco mais profundamente agora, como se fosse uma chuva que eu abro aqui das costelas, das vértebras flutuantes, de baixo para cima, e o meu tórax vai se expandindo. E aí eu expiro. Façam aquela inspiração que o médico pede quando nos ausculta. Inspiro profundamente, encho o peito de ar, o abdômen expande um pouquinho também, né? E aí quando eu expiro, tórax, a musculatura torácica vai se fechando. Se eu quiser estender um pouco a expiração, a gente contrai um pouco o abdômen, que ajuda o ar a acabar de sair. Experimentem isso umas 3 vezes. Inspiro, tórax expande. Expiro, sinto a musculatura da caixa torácica voltando. E acabo de expirar, retraindo um pouquinho. E como vocês já perceberam, a gente já está na respiração. Terceira âncora, que simboliza a vida. É até uma gratidão a gente poder, nesse momento, fazer um exercício que envolva a respiração. A respiração tem algo de sagrado e, ao mesmo tempo, de banal. Do ponto de vista sagrado, as tradições religiosas, a respiração
é o sopro, né? O sopro divino que dá vida ao corpo. E do ponto de vista banal, a gente faz isso involuntariamente. É o único movimento que pode ser voluntário ou involuntário. Se a gente não estivesse fazendo aquele exercício de expandir a caixa torácica, a gente estaria respirando. Ele é banal, ele ocorre o tempo todo, sem que a gente tenha consciência. Então a ideia é que a partir de agora, vocês procurem ver o efeito da inspiração e da expiração sobre o corpo de vocês. Onde eu noto a inspiração? No ar que entra, a entrada do ar na pontinha das narinas, saindo na expiração talvez mais quente, se no subir, a expansão do tórax na inspiração, na retração na expiração, ou se na expansão do abdômen, tal como na respiração dos bebês, a barriguinha de sapo dos bebês que a gente fala. Os bebês têm a respiração bastante abdominal, ínfluo na inspiração, desínfluo na expiração. Vejam qual desses 3 pontos, para cada um de vocês, é mais evidente a respiração. Se na entrada e saída do ar nas narinas, se no subir e descer do tórax, ou se no inflar e desinflar do abdômen. E aí procurem fluir, acompanhar, trazer a atenção de vocês no fluxo da vida, na pulsação vital, através da inspiração, da expiração. Inspiro, ar que entra, expiro, ar que sai. No momento que é de vocês não precisam fazer nada, vocês não precisam ter nada, e vocês não precisam ser ninguém do ponto de vista de função de papéis sociais. Apenas pulsar a respiração de cada um. Façam esse suave esforço de acompanhar a respiração. Eu digo suave porque, se perceberem a distração, não é para se chatear. Quando perceberem que saíram, gentilmente anotem onde estavam, pensando, me preocupando, planejando, lembrando. E voltem gentilmente, tragam a atenção de volta à respiração. Experimentem fazer isso um pouquinho, com o máximo de gentileza. Esse simples exercício de atenção, e é muito natural que a gente se distraia. Então, muita gentileza e respeito com vocês mesmos. Por mais alguns instantes, em silêncio, eu junto com vocês, mas sem orientar. Mergulhem, cada um no seu silêncio, mas todos nós juntos.
Pode Vamos se... devagar, só respirando, saindo, procurando manter essa intenção de quietude e de atenção. Quando vocês forem falar, perguntar, vejam como vocês estão, procurando manter essa consciência de si. Procurem sacar se tem ou não uma diferença do estado de espírito, do estado de ânimo, do estado mental de antes e depois. E muito obrigado por compartilhar a prática na confiança. Posso falar? Claro. Não, eu estava falando, agora a gente pode se coçar, que eu fiquei me Ficaste muito preocupando. agoniada. Eu falo meio de sacanagem, mas é para criar um... Essa é a simbologia da coisa, né? É muito assim que a gente funciona. Diante de um desafio, de uma coisa que nos incomoda, a gente já quer. Às vezes a gente precisa... E é nessa reação automática que às vezes a gente se perde. E a ideia, uma das ideias da meditação é que eu perceba as minhas reações às situações do mundo. Porque o mundo vai nos gerar coceiras infinitas, vai nos gerar problema, vai nos gerar sofrimento. Isso é inevitável. A simbologia disso é como eu lido com essas situações. Não que elas vão acontecer, não que elas acontecem. Como eu lido com a pandemia? Como eu lido com a frustração, com a minha expectativa não ter sido cumprida? Porque isso vai acontecer a vida toda. Sim. E aqui eu tenho, na verdade, na meditação, um treinamento para quando eu saio aqui da meditação formal, eu tente levar essa capacidade de observar e me ganhar um tempinho para eu reagir de forma, digamos, mais sábia, mais cuidadosa comigo mesmo e com o ambiente. Né? E não automática, né? Não Coçou já. automático. Sim. Porque e isso dos pensamentos que ficam atrapalhando o negócio da coceira, isso acontece o dia inteiro com todos nós e a gente é levado para um lado, para o outro, pelos pensamentos. Como se todos os nossos pensamentos fossem verdade, mas eles são reações. Então, tem essa intenção de dois aspectos. Primeiro, eu me aquieto um pouco. Eu não vou zerar minha mente, mas talvez eu ganhe a chance de observar o funcionamento da minha mente. Olha, ele falou para não coçar, eu fiquei doidinha. Tu percebes isso, né? Olha, nossa primeira coisa, que coisa curiosa, né? A gente entra em E contato. passa, né? Como tu falaste, Passa. Isso é observa fantástico. você, ele não coça, aí passa. Eu comecei Como com uma tudo dor na na vida. lombar, aí eu observei a dor na lombar. Quando eu vi, já era uma coceira na cabeça, a dor na lombar tinha sumido. É uma pleiade de sensações, exatamente. E como tudo na vida, às vezes mais sofrido, mais demorado, mas passa. Para o bem e para o mal, o que é bom passa, o que é ruim passa. A gente sabe isso. Todos nós, eu não estou falando nenhuma novidade, nada genial. Mas a ideia é que eu incorpore essa sabedoria que a gente tem e faça isso. Talvez a ideia, a certeza de que passa, me dá alguma segurança, me dá um espaço maior para reagir às situações, responder, não reagir. Então, tem dois aspectos aqui. Para eu perceber tudo isso, eu preciso dar uma concentrada, eu preciso dar uma parada de multitasking, né? Eu preciso ficar ali. Então, o primeiro espaço é de concentração. Depois que eu ganho alguma concentração, eu posso ter insights, eu posso ter sacadas sobre como eu funciono. Sacadas como eu estou funcionando agora, ou sacadas, percepção de como eu estou funcionando com relação aos meus valores. Sacadas éticas e sacadas do ponto de vista da minha fé religiosa. Eu posso perceber como eu agi, o que eu estou pensando e como isso se relaciona com a pessoa que eu quero ser, com as minhas aspirações mais elevadas e com meus valores mais profundos. Então, tem um momento de concentração e tem um momento de análise. Não é uma análise de julgamento, é de eu olhar, poxa, naquela situação eu agi assim, às vezes a gente até sente no corpo, fiquei com raiva. A gente, ao lembrar a situação, a gente vê a raiva. Olha, mas eu fiquei com raiva por causa disso, eu podia talvez ter agido. Aí a gente vai cultivando esse espaço e esse conhecimento. Nas tradições religiosas, aí sim, toda a meditação tem uma origem religiosa, especialmente no hinduísmo, mas todas. O cristianismo tem uma prática no sentido amplo primeiro, o cristianismo mesmo, né? Tem práticas de contemplação, o judaísmo tem, o islamismo tem,
A primeira tradição que sistematizou foi o hinduísmo, depois o budismo. A gente sempre associa meditação a essas religiões orientais, mas, na verdade, os padres do deserto que fundaram o cristianismo primitivo iam para o Egito e ficavam naquelas celas em silêncio para que a voz divina se manifestasse. Eu não falo com Deus, ele se manifesta no meu silêncio. Então, está presente em todas as tradições, inclusive como essa dimensão, né? De eu entrar em contato, me afastando um pouco das minhas preocupações terrenas, e entrar em contato, digamos, com a minha manifestação, com a minha presença divina, do que há de divino em mim. Né? Isso está dito em várias tradições. Cristo está dentro de mim, né? O Deus se manifesta em mim. No Namastê da Yoga, eu cumprimento o que há de sagrado em você. Então, a ideia, na origem, era essa. O que acontece é que quando a gente faz isso, dá uma paradinha, seja por motivos religiosos ou não, a gente acaba se sentindo um pouco melhor, mais tranquilo, simplesmente porque a gente desacelera do nosso padrão normal de funcionamento. E aí começaram a pesquisar os resultados no corpo, mentais disso. Aí vem o lado da medicina, da ciência. E aí se sacou que realmente é meio lógico, né? Eu paro, uma paradinha de 3 minutos, 5 vezes, 3 vezes, uma vez por dia, muda o meu padrão mental. Só de eu fazer o esforço de ouvir o gongo, se eu realmente consigo fazer, eu pelo menos percebo a minha agitação. Por que é difícil para mim ouvir o gongo? Se é fácil, eu mergulho e esqueço do resto. E aí dá um bem-estar. Mas esse bem-estar, ele é um benefício colateral, digamos assim. Na origem, não foi para isso que foi feito. Foi para cultivar a religião, isso é verdade. Por isso que eu quis fazer essa explicação inicial para vocês. Só que aí, contemporaneamente, começou a se tirar a prática da meditação do contexto religioso, querendo utilizar como uma técnica de bem-estar. Olha, é uma possibilidade. Mas o que eu acho, seja religioso ou não, que é uma oportunidade, quando a gente ganha alguma serenidade na concentração, de eu fazer um exame gentil, sem me cobrar, sem me chicotear, mas um exame ético. E para quem tem a sua fé religiosa, eu cultivo também a minha fé, os meus valores religiosos, no meu silêncio. É um momento. Porque se eu estou correndo, pensando na produção, na minha produtividade, não sei o quê, eu não entro em contato com esses valores, digamos, mais espirituais. E não à toa que o ar, a respiração, é a origem do espírito também. Sim. Mais ou menos essa a ideia, uma pincelada. Ah, sim. É uma introdução. Quem se interessar tem que procurar mais, estudar, né? Tu sabes que eu comecei nessa quarentena, Paulinho, bem ou mal, ficar mais dentro de casa, não parada, porque eu não consigo parar nunca, com trocentas coisas para fazer, com 3 filhos e as minhas funcionárias todas Não, e aí a em gente casa. é mais coisa para fazer. Mais coisa para fazer, cuidar de tudo de casa. Mas aí eu estabeleci que todo dia à noite, nem que fosse 10 horas da noite, eu ia parar 1 hora só para mim. Aí tem uma salinha de TV, ficar toda no escuro, só com uma luzinha, tem uma cadeira de massagem, eu me sento lá. Aí eu ponho uns tutoriais de meditação. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Ponho uma música e fico ali 1 hora, sabe? Para dar aquela acalmada. E aí à noite parece que vai para o quarto dormir muito mais leve. Verdade. Assim, não sou especialista, mas é uma forma da gente se sentir bem, da gente se acalmar. Até porque no início dessa pandemia, eu lembro que um dia eu sentada assistindo o Fantástico, eu comecei a chorar, sabe? De desespero, porque ninguém sabia de nada. Eu dizia, eu não posso ver meus pais, eu vou passar, vai morrer todo mundo, aquele medo, né? Aí com o tempo a gente vai se acalmando. Cria os cenários, né? Eu crio os cenários. Exatamente. Agora não, a gente já tem mais algumas notícias, não sabe de tudo, mas a gente já tem algum horizonte, sabe que tem que ter a vacina. Porque no início a gente achava que ia ficar 2 semanas em casa e que ia voltar tudo. E aí quando a gente se deparou que as 2 semanas estavam acabando e que só ia voltar ao normal quando tivesse a vacina, talvez dentro de 1 ano, aí bateu o desespero, né? E agora não, agora a gente já se acostumou com isso e está trabalhando com essa nova normalidade. Perfeito. E assim, isso que eu quis dizer também, que não é uma panaceia. Você, Lu, criou uma forma intuitiva de dar essa parada. A meditação, ela pode ser usada, já falei desse contexto religioso, ela pode ser usada como uma técnica de bem-estar, mas até aí
Cada um tem que ver, é preciso uma certa pesquisa para ver qual é a linha que me interessa. Se eu, por exemplo, eu sou católico, existe meditação católica, se eu quero fazer. Para muita gente, a contemplação na missa, o rezar, ajuda, isso faz uma diferença. A pessoa, no fim da tarde, reza o terço. Isso é de cada um. O nosso ponto é que a gente tem tanta opção, a nossa dificuldade é como que eu desenho isso para mim. Se eu vou considerar a meditação como uma técnica de bem-estar, eu também preciso entender qual é a que me beneficia. Mas eu posso pensar, olha, se eu dou uma caminhada na natureza, também é contemplativo. Não. Se eu faço um exercício tal, um pouco mais suave, não uma malhação. A malhação é legal para outras coisas, mas não para essa. Né? Às vezes ela até me distrai, mas ela não me permite entrar no mais profundo. É muito legal, mas com outras finalidades. Enfim, é isso que eu quis dizer. Assim como eu não digo que eu não vou fazer a pregação de nenhuma religião, também não vou fazer a pregação da meditação. O que eu explico é que eu vejo muitas possibilidades interessantes da gente se cuidar bem da gente mesmo. E aí, eu pessoalmente acredito nisso, que meditar me ajuda a cuidar melhor de mim. Eu medito todo dia, medito 1 hora todo dia, e para mim, pessoalmente, aí só como um depoimento, né? Sim. Me faz bem. E eu percebo coisas e tal. E é um processo. E assim, agora eu falei 1 hora, mas não é o tempo certo. Cada um tem o seu medita tempo, dentro das possibilidades. Se vocês se interessarem, tem que ser um pouquinho. 3, 5 minutos. O mais importante do que muito tempo é a regularidade. É eu tirar esse tempinho que tu falaste todo dia para mim e ficar ali comigo. E é um momento que eu não... Aquilo que eu falei, eu não tenho que ser ninguém, não sou mãe, não sou advogada, não sou professora, eu estou ali. Eu não tenho que ter nada, não tenho que ter nada para fazer isso, só tenho que respirar. E não tenho que fazer nada, só contemplar. Quantos momentos ao longo dos nossos dias reúnem essas 3 condições? Então, se eu consigo ter um momento que me dá isso, eu acho que é uma questão de autorrespeito. E outra, nesses nossos tempos de live, a gente fica olhando para essa tela e a gente fala, só vê cabecinha, né? O silêncio, gente, é quase revolucionário. A gente precisa, e a luz, né? A gente não tem jeito, a gente tem que trabalhar, é uma forma de estar no mundo, mas a gente precisa dar uma fechada. Vocês sabem, se a gente fica muito tempo no computador, no fim do dia os olhos estão, né? Então, eu acho que o silêncio é um caminho interessante que eu estou contente que eu pude mostrar um pouquinho para vocês. E nesse momento o estresse mudou de figura, né, Paulinho? Antes o estresse era o trânsito para você se locomover de um lugar para o outro. Agora eu não preciso mais ir para a universidade, para o escritório, ficar me locomovendo. No entanto, a gente está com reuniões online, que tem dias que eu começo 9 da manhã, acabo 9 da noite, sentada na frente de um computador e com celular e com mensagem. E que isso gera um estresse, às vezes um cansaço, que eu me sinto até mais cansada do que antes, porque é uma nova rotina, né, que a gente não estava habituado. Perfeito. E a gente passa por tudo isso sem perceber o local, porque a gente fica aqui na tela, né? A gente está aqui, focando aqui, sem perceber o ambiente, como eu falei nos sons, sem perceber o nosso corpo. Sai do computador todo esbudegado, né? E a gente acha que o problema é ficar 15 minutos com a coluna ereta, sendo que a gente passa o dia inteiro, né, no telefone assim, e respiração, nada. Só de eu respirar, inspirar, expirar, o meu sistema simpático e parasimpático, né, o sistema hormonal que cuida da reação do estresse e o que depois acalma, eles se equilibram. Legal. Quando a gente vai dando conta de muita coisa, a gente está ali no sistema parasimpático ativo, a gente está reagindo. O leão está vindo e a gente está aqui lutando com um bando de leão. Só que a gente geralmente não dá o tempo, passou o leão, acabou o leão, bicho. Essa é a hora que tu vai lá pro teu gabinete e deixa o parasimpático estabilizar, porque senão tu fica... O estresse ajuda, ele é necessário, né? Mas eu não posso ficar com ele ligado o tempo todo. Não. E a gente vive muito assim, né? Uma observação, isso da nossa atenção, vocês conhecem isso muito bem. A gente está lendo, às vezes, alguma coisa no computador, ou eu vou ler, estou fazendo uma pesquisa sobre um trabalho, uma peça que eu tenho que fazer, algum trabalho, aí eu estou lendo, tem um link. Quando eu clico no link, quando eu vejo, já estou numa fofoca da revista Caras, porque isso tem a ver com a nossa dispersão. A meditação, ela me ajuda a trazer de volta, a focar. Isso atenção plena, né?
Eu trago de volta. A gente tende a ter uma atenção muito fragmentária no mundo contemporâneo por causa da oferta. É natural. Informação, é um enxame de informação de todo lado. E isso gera estresse também. Parece que não é, mas é muito cansativo, porque a gente não consegue traçar uma linha de presente, de ficar agora, nem que seja uma distração. A gente está vendo o filme, a série que eu quero ver da Netflix, quando a gente está no celular, vendo o puta filme que a gente quer ver, que a gente almejou ver, eu quero parar de trabalhar para ver aquela... E eu estou lá no celular. A gente faz isso. E a gente não se dá conta. Isso gera muito desgaste. Então, tem um lado disso tudo que é muito simples. Mas o difícil é insistir na regularidade. 3 minutinhos, inspira, expira. Eu acho divertido. Excelente. Eu estou tentando. A regularidade ainda não consegui fazer todo dia. Mas ontem é um desafio. eu fiz. É um desafio. Mas isso é aprendizado também. Achar a postura, ver qual é a forma. Eu levei muito tempo para achar meu jeito, tal. Eu comecei a meditar por conta dessa questão do bem-estar médico, da ansiedade, mas aí depois eu fui ficando fascinado também com essa questão das tradições religiosas, tem muita sabedoria. Então eu vou estudando e vou caminhando. Hoje é parte do meu dia a dia. Paulinho, faltam 4 minutos para acabar a live, que são 60 minutos e ela encerra, né? Aí eu queria que tu desse assim, uma mensagem final para a gente fechar aí com chave de ouro esse momento tão gostoso. Tá. Uma pena que não deu para eu ouvir quem participou, tirar dúvidas, tal. Estou à disposição, Lúcio, se tu quiseres que a gente faça outra vez. Aí da outra vez eu falo menos ainda. A gente começa já meditando. E, gente, é um momento muito difícil mesmo, de estresses diferentes, de ansiedade, de perda. E a gente tem que ser muito gentil com a gente mesmo. Não é ser passivo, mas é ser compassivo. A gente se cuida para poder cuidar de tudo que a gente tem para cuidar. E eu acho que tem aí um caminho possível. É isso. Bate muito com a nossa live da semana passada, da professora Gilson de Psicologia, que aí quando eu pedi para ela dar esse fechamento, ela disse assim, para mim a palavra de ordem é menos cobrança. E com outras palavras, estás falando isso, que a gente se trate com gentileza, que a gente não seja muito duro conosco mesmo, porque nesse momento a gente não pode se cobrar uma perfeição. Porque é tudo diferente, é outra realidade, a gente também está sentindo coisas diferentes. Olha a tia Fátima aí, um beijo, tia. Quero saber se ela meditou aqui com a gente. Ela medita direto, ela é experiente, ela é meditadora experiente. Bacana, show. E muito antes de mim. É mesmo, Paulinho? Que legal! Parabéns, tia. Eu valorizo muito e admiro, porque é difícil você conseguir. É o que tu falaste, 1 hora é muito tempo. Então tem que começar 3 minutos, 4 minutos, até, né, se adequar. Existe uma renúncia, tem sempre um paralelo religioso, mas nesse caso é uma renúncia objetiva, uma renúncia das tentações do mundo, né, desse bando de informação, para eu cuidar um pouquinho de mim. Isso. O prazer, o bem-estar não necessariamente está lá fora, mas está em eu cuidar um pouco melhor, né, de eu ficar um pouco mais comigo. Às vezes eu posso achar umas coisas que eu não gosto muito, mas a gente se cuida. Então vamos nos cuidar, vamos ser mais gentis conosco mesmo, não só com o próximo, mas também com o próximo, porque nesse momento a gente precisa de amor, de paz, de harmonia, para enfrentar tudo isso que a gente está passando. Muito obrigada, Pauline. Obrigada quem participou aqui com a gente. Semana que vem a gente tem mais live, mais curso online. Acompanhe aí o nosso Instagram do NPJ. Um beijão. Tchau, Beijo, saudade. Tchau, tchau, gente. obrigada. Tchau.